Que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, é o que de coração te desejo. Que bom poder estar com você para mais um bate-papo, inspirados no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos finalizar a carta de Tiatira. Concluí que você já sabe, se tem nos acompanhado nesses vídeos, a compreensão já está mais fácil das cartas, porque ela segue o padrão daquele que eu já lhe falei, um elogio, uma crítica, a apresentação, a finalização, a exortação, tudo isso, as cartas mantêm esse padrão. Então a gente vai tirando essas lições. Nós já tiramos de Tiatira, conhecemos um pouco da cidade, agora nós vamos para a parte final. E vamos só para os versículos 24 e 25, que diz-nos assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu volte. Pois bem, nós temos aí uma palavra direcionada aos que não faziam parte ou não se deixaram influenciar pelos ensinos de Jezabel, que conversamos no vídeo anterior. Então, essa fala é destinada a esses. Como eles dizem, disse o escritor, não conheceram as profundezas de Satanás. Quer dizer, que não participaram desse ensino, das coisas que Jezabel, os ensinos de Jezabel estavam querendo infiltrar dentro da igreja. Então, houve pessoas na igreja que não participaram, que não se deixaram influenciar. Então, que lição nós queremos tirar daí? Nós queremos falar sobre a degradação da fé. Evitar a degradação da fé, de que a fé sofra a degradação. Pois bem, o que é degradar? Degradar é alterar de forma negativa, é qualquer alteração feita em um ambiente. Seja esse ambiente natural, seja esse ambiente cultural, né? Então, todos os ambientes, eles estão sujeitos à degradação, a esse processo de degradação. Então, é preciso que haja um trabalho de manutenção para que se evite isso, para que não aconteça. A história da humanidade tem revelado que os homens, por dinheiro fácil, eles têm cometido muitos desatinos. E aí a gente fica claro, evidente aí, uma degradação da humanidade. Apesar de tanto avanço científico, apesar do conhecimento estar se multiplicando em todas as áreas, da comunicação, da saúde, em todas as áreas, nós temos aí uma explosão de multiplicação de conhecimento, mas a raça humana continua num processo de degradação, né? Degradação. Então a história mundial relata isso, que as pessoas fazem tudo por dinheiro. Então podemos ver essa degradação na raça humana. Vou citar um exemplo aqui que talvez ajude a gente, né? Por exemplo, sim, a prostituição. A prostituição é um exemplo da degradação humana. Nós vamos dizer assim, a coisificação do corpo, é reduzir o corpo, nosso corpo, a uma coisa. Então, a indústria da prostituição, ela ganha bilhões de dólares todos os anos. Todos os anos, né? Mas qual é o produto que se comercializa na prostituição? O corpo. Reduz o corpo a um objeto, a uma coisa. Por isso que nós falamos de coisificação. A pessoa entrega seu corpo para qualquer um que pague o preço. Não interessa quem seja. Pode pagar? Está disposto a pagar? Ela entrega o seu corpo, ele entrega o seu corpo, porque a prostituição não é só feminina, masculina também. Há homens que vendem seu corpo. Então eles reduzem o seu corpo a um objeto, a uma coisa, a qualquer bem que pagou, não quer nem saber quem é. Entrega, pagou, tem dinheiro para pagar. Então é a coisificação. Então a gente vê um processo de degradação. E o pior, e a coisa se potencializa nesse assunto, nesse tema, quando o Estado ainda vai institucionalizar isso. Ele vai institucionalizar tal prática. É o cúmulo da coisificação do corpo. Você quer um exemplo? O projeto de lei
4211 de 2012, que foi apresentado pelo deputado Jean Williams, com a aprovação desse projeto, trazendo esse projeto, ele quer o quê? Com esse, legalizar a prostituição. Veja o que é que vai acontecer. Com essa legalização, aí a gente vê, mudamos logo o nome, se muda logo o nome para se ganhar um tom de seriedade. Já passa a ser profissionais do sexo. Então, profissionais do sexo. Aí o que é que acontece? Os prostitutos e prostitutas, passam a ser trabalhadores. Os cafetões passam a ser sérios empresários. Os antigamente prostíbulos ou bregas passam a ser casas de conveniência. Simplesmente isso. O projeto vem dando esse tom de seriedade para as pessoas que coisificam seu corpo, que transformam seu corpo numa mercadoria, num objeto. Isso é uma coisificação. Isso, para nós, é um estado de degradação da raça humana, da humanidade. E agora vem com a chancela do Estado. E muitos países têm ido por esse caminho. Poderíamos falar também da legalização das drogas. É outro exemplo da degradação da raça humana. Aí traficantes vão virar sérios comerciantes. Os usuários vítimas, e o pior de tudo é que a polícia é demonizada. A polícia é o demônio. Veja como as coisas, os valores são invertidos, e é uma mostra clara da degradação da raça humana. E a família agoniza. Não tem uma família, são poucas as famílias que não há problema com droga, seja ela legal ou ilegal, tá? Lícita ou não lícitas. Todas as famílias têm pagado um preço por conta disso. Então nós vemos aí como a raça humana tem se degradado. Mas temos que falar também, eu não posso pular isso, que também há uma degradação religiosa. Há uma degradação da fé. Né? E aí a gente nem precisa estar falando de tantos exemplos, você mesmo já tem aí uma série deles que já pode brotar na sua mente para mostrar como a fé está sendo degradada também. Quando nós temos falado sobre essas cartas, alguns teólogos defendem que cada igreja represente um período da história. Eu já não penso assim, já pensamos diferente. Já imaginamos que essas igrejas, as cartas dessas igrejas, mostram os perigos que a igreja está sujeito ao longo do tempo, da sua existência aqui. Todos esses perigos nós estamos sujeitos em todos os tempos. E um desses que a gente tem visto hoje é a degradação da fé, que justamente Jesus Cristo chama de abominação no lugar santo, quer dizer, no lugar onde não deveria estar. Mateus capítulo 24, verso 15, diz assim, Jesus falando, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o abominável no lugar onde não era para estar, no lugar santo, o abominável da desolação estiver presente nesse lugar. Então, hoje nós vivemos também, podemos assistir a degradação religiosa, a degradação da fé, a religião sendo degradada a cada dia pelos seus participantes, pelos seus líderes, pelos seus protagonistas, muitas vezes. Então, não há quem possa evitar essas coisas. Eu não posso evitar essas coisas. Ninguém pode evitar essas coisas. Vão continuar acontecendo. E a tendência é agravar-se cada dia mais. Né? É Satanás ampliando as suas profundezas. Né? Cada vez mais os homens se aprofundando nisso, nesses ensinos maus, nessas posturas más, nessa degradação da raça humana, nessa degradação da fé. Então, nós cremos piamente, como o Espírito de Deus nos revela, que expressamente que nos últimos dias os homens apostatariam da fé, deixariam a fé verdadeira para seguir doutrinas e ensinos de demônio. Então cabe aos discípulos de Jesus Cristo, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, cada um por si, evitar que a sua fé degrade. Veja o texto como é que diz, mas o que você tem recebido, retém. Para que você não perca, não permita que a sua fé venha a ser degradada. Aí você me pergunta, como, pastor? Como é que a gente pode fazer isso? Tá bom, vou dar aqui algumas dicas, né? Passa pela primeira, aproximar-se de Deus. Cada dia mais, apegue-se ao Senhor.
Como? Não permita que a loucura do dia a dia roube os seus momentos de devoção com o Senhor, de devoção com Deus. Muitas pessoas andam tão atarefadas com os trabalhos de casa, trabalhos da rua, essa coisa toda, o dia a dia, tem roubado o momento da pessoa estar com Deus, o momento devocional. Se você não quer que a sua fé seja degradada, se a sua fé seja destruída, não abra mão dos seus momentos a sós com Deus. Momentos que você vai para o seu quarto, momentos que você vai falar com seu Deus diariamente, assim como o seu corpo precisa, o corpo físico precisa do pão de todos os dias, mesma coisa, o seu espírito precisa dessa alimentação diária da palavra e da vida de oração. Então você não pode abrir mão, abdicar dos seus momentos a sós com Deus. Lucas 21:34, Jesus falou assim: olhem por vocês mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez ou dos cuidados da vida, e venha sobre vós esse dia como um improviso, esse improviso como aquele dia chega para você de surpresa. Então não permita isso. Não abra mão dos seus momentos a sós com Deus, tá? Onde é você e Deus. Outra coisa que eu lhe digo também, lhe aconselho, não acostume-se a ausentar-se da sua congregação. Não se habitue a isso. Pense uma coisa ruim de mudar é hábito. Se você já teve algum hábito ou tem algum vício, você deve saber como é difícil, vício de falar, vício de comer, vício de dormir, qualquer vício, não estamos pensando só em bebida e fumar não, estamos falando de qualquer hábito, qualquer comportamento que se instalou na gente, para a gente tirar, dá um trabalho tremendo, e acostumar-se a ir na igreja é um dos. É como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, 25, que você pode ler aqui comigo. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, não deixando a vossa congregação de estar juntos, de congregar com seus irmãos, não fazendo isso. E algumas pessoas já se acostumaram a isso, a não ir para a congregação. Isso é um perigo. Sempre digo, se Jesus instituiu a igreja é porque Ele sabe a necessidade que temos. E você sabe como é importante estar na igreja. É muito difícil, eu acho, não vou dizer impossível, mas é muito difícil alguém sobreviver sem estar congregando na vida cristã. É muito difícil. O relaxamento vai vir, o decréscimo, a degradação está aí. Então não faça isso. Por mais problemas que você encontre na igreja, por mais justificativas que você... Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. É outra dica. E também esteja aberto à correção. Esteja aberta à correção, a exortações. A palavra de Deus nos diz que Ele nos corrige, que Ele nos exorta. Mas Deus usa várias maneiras de fazê-lo. Pode usar a igreja através da pregação, pode usar um irmão, pode usar um familiar, um ente querido, pode usar um amigo, uma criança, até uma jumenta, como usou para falar com o profeta. Mas o Senhor está sempre corrigindo a gente. Então Ele pode usar pessoas para chamar a tua atenção. Esteja aberto a isso. Esteja aberto à exortação, esteja aberto à correção. Não se feche para isso. Tem pessoas, isso é característica do tolo, diz Provérbios, né? Que se aborrece, que fica uma fera, que já tem um comportamento, não me chame a atenção. Esteja aberto. Provérbios 3:11 nos ensina isso. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Esteja aberto à correção. Deus corrige a quem ama. Deus exorta quem toma por filho. Não tenha a pessoa, o instrumento que o Senhor usou para te exortar como um inimigo, de forma nenhuma. E nem seja cego de não perceber, como diz Davi. Não sejas como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento. É preciso que se bote os arreios para que ele se submeta. Não faça isso. Então procura entender isso. Esteja aberto. Então considera aí esses 3 pontos. Não abra mão da sua vida devocional. Não abra mão. Tenha no seu dia um tempo para você estar com Deus, estudando a palavra e orando. E isso é uma prática individual, ninguém pode fazer por você. Se seu pai for na academia malhar, você não vai ficar forte. Se seu cônjuge for fazer caminhada, dieta, vai servir para ele, não vai servir para você, não vai servir para os seus filhos. Se você alisar seu cabelo, botar uma lente de contato e gerar um filho, ele não vai sair assim. Se você tem uma vida de malhação, é forte, é malhado, etc e tal, e for gerar um filho, ele não vai sair malhadinho como você, de forma nenhuma.
Prática devocional é assim, é intransferível. Você não pode, ninguém pode fazer isso por você. É você que tem que fazer. E graças a Deus nós temos um caminho novo e acesso a Deus. Então não faça isso. Outra coisa, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Isso é o começo do fim, quando as pessoas começam a se ausentar da congregação. Não importa, é como a arca. Alguém já fez essa ilustração, eu gostei muito. A arca estava lá cheia de animal, fedia de ver alguém se bater, mas estavam salvos dentro da arca. O importante era estar dentro da arca. Se era fétido o lugar, insalubre o lugar, não importa. O importante era estar dentro da arca, porque todos que não tiveram morreram. Então não deixe de congregar. E por último, esteja aberto à exortação. Quando for para a igreja, vá para ouvir a palavra do Senhor. E não se incomode com a exortação. Louve ao Senhor, agradeça. Fique mais atento às exortações do que aos elogios, viu? Aos afagos. Fique mais atento a isso, porque isso lhe faz uma pessoa sábia e lhe ajuda a crescer. Assim, finalizamos o nosso vídeo, agradecendo a Deus que o Senhor possa te ajudar a orientar, a abrir seus olhos, para que você não deixe que a sua fé venha a ser degradada. Considere isso, considere essa coisa cuidadosamente, porque muitas vezes tem pessoas que têm perdido até o que têm. Os que não cuidaram da fé, os que não cuidaram da sua vida espiritual, até o que tinha conseguido, perdeu. É por isso que o texto diz, cuidado, retenha. Considera também o texto de Mateus 13:12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, para que você não perca o que você já conseguiu até aqui na sua caminhada cristã, considere essas exortações. Sobretudo a que nós vemos na palavra de Deus. Retende o que você tem. Retende até a volta de Jesus Cristo. Gostou do vídeo hoje? Merece um like? Então faça isso. Merece um comentário? Faça isso. Merece ser compartilhado? Faça isso. Aqui nós não estamos preocupados com views, queremos abençoar vidas, então você pode ser o instrumento. Compartilhe com o maior número de pessoas. E se ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso também, mas só se você desejar, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.